Quantos me perseguem, minha mãe, mas tu sempre estás do meu lado. Não me abandona, querida. Não me abandona, que eu te amo. E o povo paraense te ama também. Me livra, mãe querida. Me livra, mãe de Nazaré, dos maus, dos poderosos, que tentam de qualquer forma calar a minha voz neste Senado Federal. Presidente Renan, por falar em calar a minha voz, quero pedir a Vossa Excelência que possa analisar com a maior rapidez possível um pedido de proteção policial à minha pessoa. Eu fiz isso já fazem 15 dias e fui avisado pelo próprio Ministério Público Federal de que estou ameaçado de morte. O próprio Ministério Público Federal. Eu anexei, falei com o governador do meu estado e ele de pronto me disse que a hora que chegar uma documentação daqui do Senado, ele fará a minha proteção. E eu peço a Vossa Excelência, por favor, que faça isso com a maior rapidez possível. Trouxe hoje aqui minhas nobres senadoras, meus nobres senadores, e vou mostrar ao povo da minha terra. Na semana passada, me dediquei a falar da maioridade penal. Na semana que passou, me dediquei a falar da inflação neste país. Aliás, ontem falei da inflação neste país. Hoje eu volto a falar de corrupção. E olha o quanto trouxe de processo de irregularidades para mostrar ao povo brasileiro. Eu já afirmei nesta tribuna, não vou me calar. Eu já disse nesta tribuna, doa quem doer, custe o que me custar. Eu não vou me calar nesta tribuna. Eu, quando fui escolhido líder da oposição ou da minoria, como queiram, eu prometi a todos aqueles que depositaram seu voto em mim, que a minha bandeira neste Senado este ano seria o combate à corrupção. O jornal Diário do Pará, aquele jornal que eu sempre disse aqui, feito com o dinheiro do povo, com o dinheiro que foi tirado do povo paraense, um jornaleco sem credibilidade, que deve inclusive está sendo distribuído com uma forma covarde, com uma forma antiética de se fazer acusação a uma pessoa. O dono do jornal publica no jornal o que ele quer sobre mim e ele mesmo manda para os gabinetes dos senadores. É a forma covarde de agir. O jornal vem dizendo que o Detran, diz o jornal, é comandado por mim, o Detran do Pará. E lá foi desviado, ou está sendo desviado, por uma empresa chamada Arc Digital Limitada, milhões e milhões de reais. Eu sempre digo, o maior advogado do político é o patrimônio do político. Eu não tenho rádio, eu não tenho televisão, eu não tenho fazendas, eu não tenho um patrimônio acima de 100 milhões de reais. Eu não fui assaltante da Sudam, eu não roubei a Sudam. Estão aqui as provas do novo roubo cometido por este grupo.
O país inteiro sabe de quem eu estou falando. A nação toda sabe de quem falo. A nação inteira e a minha pátria querida viu pela televisão, viu os noticiários. O Pará ficou estarrecido. E os senadores, quando recebem esse jornaleco, feito pelo próprio dono e mandado para cada gabinete, para me denunciar, este jornaleco, feito com dinheiro tirado da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a Sudã. Olhe, presidente, quem não deve, não teme. Faça uma ideia, presidente. Se eu tivesse rabo de palha, eu não estaria enfrentando estes poderosos que ficaram com o dinheiro da nação e do meu querido estado do Pará. Roubaram a minha pátria, roubaram a minha terra e querem que eu me cale. Eles querem se igualar a grupos sérios. Eles batem no grupo liberal a cada domingo. Eles querem se igualar a Mário Couto. Eles querem se igualar ao grupo liberal. Não tem. A diferença é infinita. Nós conquistamos o nosso patrimônio com a educação materna e paterna que nossos pais nos deram. Vocês não aprenderam a bondade com o pai de vocês. Vocês aprenderam a maldade. Vocês aprenderam a tirar do pobre. Vocês burlaram o meu estado. Calculem, paraenses, queridos paraenses, calculem se todo o dinheiro que foi desviado da Sudã, bilhões e bilhões de reais, paraenses, bilhões, está aqui a comprovação. Eis, na minha mão, senadores, senador Cristóvão Buarque, muitos combateram, muitos. Houve um procurador-geral da República que lutou muito para colocar essas pessoas que roubaram a Sudã na cadeia. A Polícia Federal, eu vou ler aqui, tentou colocar este povo na cadeia. Não conseguiram. Desistiram. E a impunidade continua tomando conta deste país. Este aqui, que eu tenho em mão, é um documentário que já foi premiado nos Estados Unidos da América do Norte. Este filme está custando lá R$100. Mandei buscar. Coloquei na minha televisão, meu caro João Durval, senador da Bahia, e fiquei estarrecido e constrangido de ver que aqui os artistas são da minha terra. Os artistas que estão aqui neste documentário premiado pelos Estados Unidos são políticos, donos do Diário do Pará. Aparece até o dono, aparece aqui neste documentário o garoto atrevido chamado Jaderzinho. O atrevido garoto está aqui no filme.
E é por isso, paraense, que eles me colocam no jornal deles, para tentar se equiparar a mim. A diferença de vocês para o grupo Rômulo Maiorana de televisão é que vocês não tiveram pai. E o grupo Maiorana tiveram uma educação de um pai, no verdadeiro nome de pai, no verdadeiro nome de mãe. E fizeram do seu suor o patrimônio, um patrimônio moral. Vocês não têm este patrimônio moral. Por isso, ficam jogando pedra e tentando se igualar aos bons. Não vão conseguir nunca. A maldade que vocês fizeram ao povo da minha terra, vocês vão levar para a sepultura de vocês. Nobre presidente, o que me acusa ao Diário do Pará, está aqui a prova mais autêntica deles tentarem me atingir. Procurem aonde quiserem. Está falando aqui, batendo no peito, um caboclo marajoara que teve educação moral dada pelos pais de não mexer com dinheiro público. O processo, a licitação que vocês dizem no jornal de vocês de domingo, que eu estou roubando, o Detran realmente não aceitou. E o juiz Marco Antônio Lobo Castelo mandou a empresa prestar serviços ao Detran. Olhem como esse jornal mente. Disseram, Cristóvão, que o Detran do estado do Pará, hoje, presidido pelo grande governador Simão Jatene, tinha feito uma licitação fraudulenta para poder operar no Detran. Não fez. Tentou cancelar a licitação. Entraram com uma liminar, a empresa entrou com uma liminar e o Detran obrigatoriamente teve que aceitar a ordem da justiça. Viu como eles são mentirosos? Viu como eles mentem? Viu como ninguém acredita mais nesse jornaleco? Viram a diferença do grupo que mente para o grupo sério, que é o liberal? Olhem aqui, senador Cristóvão, se Vossa Excelência está vendo essa ranzinha aqui no documentário, isso circula ao mundo inteiro, senador. Não deixaram entrar no Brasil, senador. Eu peço até à presidência que me proteja, porque eu consegui ter este filme na mão. Está proibido entrar no Brasil. Se quiserem me prender, não vai ter jeito, porque eu estou com um filme proibido aqui na minha mão. Este filme que tem esta ranzinha aqui mostra quanto a Sudã foi roubada. Vou ler. Eu tirei do filme as declarações. Vou ler primeiro a declaração. Atenção, Pará. Olha o que contém neste filme. Eu não posso exibir aqui. Pena que eu não posso. Eu queria mostrar ao Brasil como é que os políticos corruptos conseguem sobreviver nesta pátria. Levando bilhões, Cristóvão. A Sudã não foi milhões, foi bilhões. Acabaram com a Sudã. Montaram uma quadrilha e acabaram com a Sudã, Cristóvão. E ninguém está preso, Cristóvão.
presidente. Foram bilhões roubados da Sudão. Ninguém está preso neste país. Se fosse nos Estados Unidos da América do Norte, naqueles estados que pregam a pena de morte, esses caras, esses políticos, donos do Diário do Pará, que roubaram a Sudão, sabe onde estariam? Ou era prisão perpétua, ou era pena de morte. Ou era prisão perpétua, ou era pena de morte. Era só isso que eles mereciam, merecem. Montaram uma cadeia de rádio, televisão, jornal e conseguem sobreviver. Conseguem sobreviver na política. Conseguem ainda ser líderes. Conseguem mandar como querem. Porque fizeram patrimônio. Olha o que diz senador Ferreira, procurador-geral da República, na época em que foi feito este documentário. Vou mandar, mesmo de forma irregular, vou ter o atrevimento de mandar a cada um senador, vou à Polícia Federal pedir licença para encaminhar ao gabinete de cada um senador este documentário. Vencido pela força da política, diz o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, Perrela, não sou eu, um simples senador da República. Procurador-Geral da República não conseguiu, Perrela. Doutor Cláudio Fonteles, procurador naquela época geral da República, faz um forte relato sobre os rombos na Sudão neste documentário. Ele mesmo, ele não mandou ninguém falar aqui. O procurador mesmo deu entrevista aos americanos, este filme americano. 70% deste filme é dedicado a Sudão. 70% deste filme é dedicado à falência da Sudão. Porque os donos do Diário do Pará acabaram com a Sudão paraense. Pense, paraense, se os bilhões que levaram de lá, bilhões e bilhões que levaram de lá, fossem realmente aplicados na Amazônia, o que seria o Pará de hoje? O que seria o Acre de hoje? O que seria o Amazonas de hoje? O seu estado? Vossa Excelência que me ouve atentamente, meu querido senador, mas levaram tudo, montaram. Diz o procurador aqui que eles criaram empresas fantasmas e nelas eles jogavam os dinheiros todos. Empresas fantasmas. Brasil não sou eu não estou inventando. Eu trouxe aqui para os senadores a nova modalidade de roubo dos donos do Diário do Pará. Daquele político que eu não posso citar o nome aqui, por causa do regimento interno, mas que todo o Pará e todo o Brasil sabe o que fez pelo nosso Estado, como deixou o nosso Estado, como acabou com a Sudão, o quanto roubou neste país. Diz o procurador, Dr. Cláudio Fonteles, faz um forte relato sobre os roubos na Sudão, afirma que um político se apropriou do órgão. Lógico, ele dá o nome do político no filme. Ele dá o nome com todas as letras no filme do político. Com todas as letras. Não posso eu citar aqui. Com todas as letras.
Diz ele, forte relato sobre rombos na Sudã afirma que um político se apropriou do órgão após criar empresas fantasmas para receber o dinheiro do roubo. Ou seja, o doutor Cláudio Fonteles fala com todas as letras quem se apropriou da superintendência, como fazia para desviar os recursos públicos. Está aqui. Eu não estou inventando nada. É um procurador-geral da República falando isso. Querem saber o que fala o delegado da Polícia Federal que investigou o caso da Sudã? Vou ler para vocês. Delegado Elbio Dias. O político era o homem mais influente dentro da Sudã. Lógico, eu era jovem ainda. Eu ainda nem era político. Mas eu via o homem mandar. Ele era o grande político do Pará. Ele era o governador do Pará. Mandava e desmandava no Pará. E mandava e desmandava na Sudã. O político, diz o delegado, da Polícia Federal, está aqui. Depoimento do delegado Pará. Depoimento do delegado Pará, que fez as investigações no caso da Sudã. Se deu por vencido também. Aqui no filme, ele se dá por vencido. O Procurador-Geral da República, aqui no filme, também se dá por vencido. É o monstro da corrupção. É o monstro da corrupção. Porque a sede da Sudã é em Belém e o reduto eleitoral principal do político também é em Belém, no Pará. Quanto foi desviado pelo político? Pergunta ao americano, ao delegado. Muito dinheiro, bilhões. Não sabemos calcular o quanto. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora de Nazaré, minha padroeira, ninguém está preso. Olha aqui, todos esses processos, se a mesa diretora me pedir, eu entrego agora. Agora. Está pesado, mas eu ponho na cabeça e levo, deixo na sua mesa, presidente. Todos esses processos aqui, Pará, são do Detran, solicitado por mim, e o ser pago ao Diário do Pará. Tudo fraudulento. Vou ler o despacho. Mostra a TV Senado. O Procurador da República, doutor Cláudio Fonteles. Olha aqui, presidente. Aqui, TV Senado. O Procurador-Geral da República derrotado pelo corrupto. Derrotado pela corrupção. Esse é o nosso país. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que me coloca agora sob proteção policial. Porque eu vim para essa tribuna sem medo. Eu não sou covarde. Peru é que morre de véspera. Não tenho medo da morte. Principalmente quando eu combato os corruptos. Principalmente quando eu trago à tona novamente aquilo que abalou o meu Estado. Aquilo que arrasou o meu Estado. Aqueles que roubaram o órgão que ia promover o desenvolvimento do meu Estado, que ia acabar com a miséria do povo do Pará, que ia chegar nas baixadas, que ia chegar nos ribeirinhos, queria proteger da fome, tiraram da sua boca para fazer o patrimônio.
O nome do filme é Manda Bala. Do filme não, do documentário. Manda Bala, presidente. Tem tanta declaração aqui para os nobres senadores, mas ao terminar, já vou descer, presidente, quero só ler um parecer, agora, recente, 2011, como é que eles roubam, como é que eles montam roubo, tudo isso aqui é roubo. Isso aqui eu vou encaminhar uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que está sendo montada para pesquisar este caso. Todos de um dos processos. 2011, quando o governo Jatene assumiu o Detran, todos esses processos iam ser pagos, dá quase 2 milhões de reais. Chegou a administração do governador Simão Jatene e pôs a mão, calma, observa um por um deste processo. Aí diz o procurador, ante o exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pelo envio dos autos à Corregedoria Geral do Detran para imediata instauração de processo. Foram instaurados 21 processos contra a empresa Castilho, que pagava o Diário do Pará. Tudo isso aqui, se não fosse o governador Simão Jatene ter ganho a eleição, ia ser pago por Barbalho. Para imediata instauração de processo administrativo para investigar os motivos que deram origem aos serviços correspondentes, pagamento sem previsão contratual. Sem contrato, presidente. Sem contrato, presidente. Ladrões, presidente. E o ser pago, se não entra o governador novo, isso aqui tudo ia ser pago. Bandidos, roubaram a Sudam, roubaram o Detran, roubaram o Cetran, roubaram todo o estado do Pará. E agora querem ser anjinho, querem se comparar com pessoas sérias. Vou repetir ao descer desta tribuna. Vou repetir. Se todos esses rombos que aqui citei fossem um Estado americano que permite a pena de morte, eu tenho certeza que os autores da falência da Sudam, aqueles que roubam meu Estado descaradamente, já estariam ou na prisão perpétua, ou já tinham ido para a cadeira elétrica, para a pena de morte. Aqui no Brasil, eles vão continuar roubando, eles vão continuar mandando, e ninguém faz nada. É o país da impunidade. Muito obrigado, presidente.